Bem, estamos começando a aula 2, nosso curso de Estatística Aplicada. Nesse começo de aula, eu queria falar um pouco sobre estrutura de dados para vocês. Ou melhor dizendo, como organizar os dados que vocês têm. Temos aqui uma planilha do Excel aberta. Como vocês vão ver, tem aqui uma tabela de dados X, que eu já vou explicar o que é, uma tabela quadrada. E a gente tem três abas. Essa Island Raw, Metadata, Islands Clean. Nessa primeira tabela, a gente tem a planilha, vamos dizer assim, completa. Ela apresenta dados como projeto, instituto, compilador de dados e aí os dados sobre o objeto em questão. O que é essa tabela aqui no caso? Ela diz respeito a variáveis ambientais em ilhas oceânicas, no Chile e no Equador, e em outras partes do Pacífico também. Então, cada fila dessa tabela é uma ilha diferente e a gente tem detalhes como localização, latitude e longitude, a gente tem a área da ilha, a gente tem a área categórica, no caso pequena, grande, pequena. A gente tem elevação da ilha em metros, distância do continente, população humana e outras variáveis também. Então a ideia de ter essa primeira planilha aqui é mais como ter detalhes sobre os seus dados em si. Então a gente tem detalhe aqui como compilador, ou seja, a pessoa que compilou esses dados, no caso, a ilha aqui, Alessandro Selkirk, que é essa primeira fila, ela foi compilada, os dados dela foram compilados pelo Juan Serratosa. Já a ilha Darwin, que fica em Galápagos, essa informação foi organizada pela Pamela Nunes, e assim por diante, ok? Então tem esses detalhes, esses dados dizem respeito a um projeto chamado Aves do Pacífico, e associado ao Instituto da Usênias Moi. Tem outras informações aqui mais, mas essa parte aqui, vamos dizer assim, que ela poderia ser até considerada desprezível quando a gente for correr os nossos dados, quando a gente for correr análises. Então, aí está a ideia de se criar uma versão limpa dos dados. Então, a gente tem a versão original e bruta, com todo tipo de informação sobre cada uma das observações de cada uma das ilhas. E aqui a gente tem uma versão limpa, já pronta para ir para análise de dados. A gente tem os nomes das colunas simplificados, veja como eles são muito mais curtos aqui. Então a gente tem ilha, arquipélago, latitude e longitude. E aqui, ao invés de botar Sea Surface Temperature, botei SST. Ao invés de produção primária, só prim. E veja que eu evitei utilizar maiúsculas aqui e sem caracteres especiais. Por quê? Porque caracteres especiais só existem, muitos deles só existem na língua portuguesa, e alguns deles são caracteres especiais de linguagem de programação, que podem criar confusão na hora que a gente correr isso aqui no R, na hora que a gente carregar esses dados para o R. Então aí está a ideia de utilizar uma notação simplificada. Outra coisa que eu recomendo é evitar espaços. Então espaços mesmo assim, quando estiver digitando, ao invés de você escrever assim, como área espaço cat, eu recomendo que vocês usem um ponto para isso. Reparem que nós temos alguns problemas aqui, no caso, tem um espaço aqui, nessa categoria muito pequena, muito grande. Aqui deveria ser muito pequena. Aqui também tem um espaço. Então vamos substituir todos esses espaços assim. O que a gente pode fazer é selecionar tudo. Toda essa área da tabela está selecionada. Toda a área da tabela que tem informação. Eu vou apertar o botão Ctrl mais o F. Eu vou em substituir. Eu quero que encontre espaços, então só vou apertar aqui o espaço uma vez. E substitua todos os espaços por um ponto. Então vou botar aqui ponto. E substituir todos. Replace all. Apareceu uma janelinha aqui dizendo que tudo foi feito. E foram feitas 8 substituições. Vou apertar OK. E a gente pode ver aqui que tem agora só pontos ao invés de espaços.
Isso é importante porque o R não lida bem com espaços, ok? Quando for ler quando for aplicar, tentar ler esses dados lá. Não são todas as funções, algumas lidam melhor, outras pior, mas no caso, o que a gente vai tentar trabalhar é melhor vocês deixarem o mais simples possível. E a ideia é deixar também o título das colunas mais simples possível, porque a gente vai precisar escrever, às vezes, o nome dessas colunas. Em vez de escrever um nome longo, com muitos caracteres, tentem simplificar o máximo possível, ok? Tem outra janela aqui. Essa janela chama metadata, metadados. Metadados são detalhes sobre os dados, que eu também recomendo que vocês tenham. Eles têm aqui os códigos que eu uso para cada variável ambiental, a descrição da variável em si, a unidade de medida de cada uma das variáveis e como que a fonte, vamos dizer assim, como que essas variáveis foram estimadas. Por que isso é importante? Você tem que considerar que os dados que vocês têm não são necessariamente seus dados, eles são dados da universidade, são dados do seu instituto. E uma vez que vocês se formarem, que vocês saírem e tocarem a vida de vocês, esses dados vão estar ainda associados à instituição de vocês e vão ser utilizados por pessoas no futuro. Aliás, isso seria o ideal, na verdade, que os dados não fossem perdidos uma vez que vocês se formem. Então, as pessoas que vão ter acesso a esses dados necessitam ter esses detalhes sobre essas informações para que eles possam trabalhar com seus dados. Hoje em dia, a gente está crescendo cada vez mais a utilização de grandes bancos de dados. E ter essas pequenas planilhas de dados sendo alimentando esses bancos é algo essencial, mas a qualidade dessas planilhas precisa vir acompanhada de uma boa descrição desses dados, ok? Então, eu recomendo que vocês sempre tenham uma descrição dos seus metadados associados aos dados de vocês, como se estiver organizando numa tabela do Excel, ok? Vamos voltar aqui para a tabela inicial. Vamos dar uma olhadinha em que tipo de dados a gente tem aqui. Além desses dados aqui que não nos interessa tanto, porque são mais descritores, assim, não é algo interessante. A gente tem a ilha, a gente tem o arquipélago que está associado à ilha, então a gente tem um dado categórico aqui. A gente tem latitude e longitude, um tipo de dado contínuo. A gente tem área, outro tipo de variável contínua numérica. A gente tem elevação, também em metros, também contínuo numérico. A gente tem distância, contínuo numérico. População humana é um dado contínuo numérico, porém ela é de contagem. Então são contagem de ocorrência, contagem de pessoas. Densidade humana, nada mais é do que a população dividida pela área da ilha, também uma variável contínua. E diferentes variáveis ambientais, no caso, temperatura da superfície, produtividade primária e salinidade. Ok? Então, repare que a gente tem múltiplas categorias, múltiplos tipos de dados associados a essa planilha. A gente tem desde categorias, a gente tem categorias verdadeiras que não têm uma ordem associada como um arquipélago. A gente tem categorias ordinais, no caso seria área categórica. Por quê? Porque existe uma relação ordinal em relação às categorias. No caso, pequena, muito pequena, pequena, grande e muito grande. São as categorias de ilhas que a gente tem aqui. Então ela apresenta vamos dizer assim, uma forma de uma ordem associada às categorias. Então a gente chama de categoria ordinal. A gente tem variáveis contínuas numéricas e a gente tem um exemplo de uma variável contínua também numérica, mas de números inteiros, ou seja, de contagem de ocorrências. Cada tipo de dado é importante de saber porque tem uma maneira diferente de analisá-los, dependendo da característica dos dados, se ele é contínuo, se ele é de contagem, se ele é categórico ordinal ou se ele é simplesmente categórico. A gente vai observar isso pouco a pouco ao longo da disciplina. Então, só queria deixar claro que essa nossa planilha de trabalho, ela é composta por diferentes tipos de dados. E vocês provavelmente também vão ter seus próprios dados,
que vão ter essa característica, diferentes tipos de dados associados com algum tipo de observação, ok? E era só isso por agora. Vamos agora iniciar os trabalhos no R, onde a gente vai aprender a carregar dados no R, ou seja, carregar planilhas como essa planilha aqui, ilhas clean, nos nossos, no R para poder correr análises.